Seguro Auto Use eu monto como quiser e só pago pelo que eu escolho. Se eu tirar o picles, eu pago menos, né? Não. Rápido e do meu jeito. Só na Use mesmo. Baixe o aplicativo e contrate. Use. Seguro, tipo você. Fala pessoal do Grande Prêmio, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Gabriel e esta é mais uma edição do GP às 10. Aproveitando que é fim de semana de GP da Bélgica, eu resolvi relembrar uma história curiosa, né, e até improvável que aconteceu nessa pista exatos 10 anos atrás, que foi a participação de Luca Badoer na Ferrari, uma improvável participação do Badoer na Ferrari. Então eu vou, antes de começar o assunto, pedir para você, é claro, se inscrever no canal, deixar o seu like, assinar as nossas notificações para sempre que tiver conteúdo novo aqui na GP TV. Luca Badoer é um piloto italiano que foi uma figura carimbada no grid da Fórmula 1 nos anos 90. Ele foi campeão da Fórmula 3000 em 1992, em um grid que tinha pilotos como Rubens Barrichello, David Coulthard e Olivier Panis, e migrou para a Fórmula 1 em 1993, correndo pela equipe Lola. Era uma equipe muito ruim, com muitos poucos recursos, e o Badoer chegou até a ficar de fora de certas corridas, mas foi na Lola onde ele conseguiu talvez o seu melhor resultado na Fórmula 1, o 7º lugar no GP de San Marino. Beleza que 7 carros completaram a corrida e ele ficou 3 voltas atrás do Alain Prost, que foi o vencedor, mas foi o 7º. Não conseguiu lugar no grid em 94, mas retornou em 95 pela Minardi, que também era uma equipe sem tantos recursos para poder brigar por alguma coisa. E depois em 96 ele partiu para Forte, que era uma equipe pior ainda, com menos dinheiro ainda, e que sequer sobreviveu ao fim daquele campeonato, acabou fechando as portas no meio e deixou o Badoer sem lugar no grid. Ele que depois competiu por GT e alcançou um posto na Ferrari, né? Foi contratado pela Ferrari como piloto de testes em 98. Em 99 o Badoer voltou para o grid da Fórmula 1 correndo pela Minardi, novamente sem muitos destaques, mas foi lá onde ele teve talvez a grande atuação da carreira dele, que foi no GP da Europa, quando ele estava no 4º lugar com a Minardi até o motor do carro estourar faltando 13 voltas, causando uma das cenas mais icônicas da Fórmula 1 nos anos 90, que é o Badoer abraçado ao carro e chorando copiosamente, pois foi a grande oportunidade que ele teve de somar pontos na carreira. Então depois dele sair da Minardi, não achou nenhum lugar no grid em 2000, ele começou a se dedicar muito ao posto de piloto de testes da Ferrari, então passou várias horas ao longo das temporadas testando, ajudando no desenvolvimento do carro. Então, meio que diretamente o Badoer tem lá sua pequena porcentagem de ajuda no pentacampeonato ali de pilotos e construtores que a Ferrari registrou entre 2000 e 2004. Então era um piloto ali que tinha um certo status de piloto de testes mesmo, não tinha mais nada a almejar na carreira, até chegar o ano de 2009, né? E caso você tenha esquecido, em 2009 o Felipe Massa sofreu o acidente mais grave de sua carreira, né, quando a mola do carro do Rubens Barrichello se desprendeu, acertou o capacete do Felipe, ficou inconsciente, a gente teve até o medo dele nunca mais poder correr. E depois daquele acidente na Hungria, a Fórmula 1 entrou no seu famoso período de férias, e então ficou a dúvida de quem substituiria o Massa na Ferrari. Chegou-se a cogitar o Michael Schumacher, né, que já estava flertando um pouco com o retorno dele para a Fórmula 1, mas que não pôde voltar porque tinha uma lesão no pescoço, por conta de um acidente de superbike que ele teve lá para fevereiro de 2009, então ele ainda não conseguiria suportar a força G do carro, então foi descartado. E para surpresa de muitos, a Ferrari anunciou então que Luca Badoer pilotaria pelo time no GP da Europa, que seria disputado em Valência, né? Uma decisão que surpreendeu a muitos, pois o Badoer na época tinha 38 anos, não corria na Fórmula 1 há 10, e também nem tinha corrido naquele carro, já que a FIA tinha banido os testes de meio de temporada ali em 2009, tinham banido até 2010, até o dia 1º de janeiro de 2010, então o Badoer sequer teve a chance de testar o carro. Chegou a rodar o carro, tomou 4 multas por excesso de velocidade no pit lane, porque ele estava acostumado com a velocidade de treino nos testes, que ele podia andar a 100 por hora, mas ali
mas durante o fim de semana de corrida ele só poderia andar até 80. Tomou algumas multas, um desempenho bem ruim mesmo, né, já que ele é um carro que ele não conhecia, uma pista que ele sequer tinha andado, e o resultado foi que o treino classificatório dele, ele largou de 20º e último, né, somou, se eu não me engano, ficou mais de um segundo em relação ao tempo do 19º colocado, que foi o Jaime Alguersuari. Então colocou a Ferrari na última posição para o retorno dele na Fórmula 1. E na corrida chegou em último também, ele tomou volta, chegou na 17ª posição. E, bem, sofreu bastantes críticas, né, por conta da performance ruim, mas ganhou certo apoio dos pilotos, né? Caras como, por exemplo, o Hamilton defenderam que era muito legal ele ser recompensado por tanto tempo de trabalho duro na Ferrari. E, é claro, os pilotos do grid apoiaram ele bastante naquele momento, e a Ferrari decidiu bancar ele por mais uma corrida, que foi o GP da Bélgica de 2009, disputado no dia 30 de agosto daquele ano. No treino classificatório, eu estou só checando aqui para ver as informações, o Badoer ele foi levemente melhor, ainda se classificou em último, mas agora 0.6 mais lento que o Romain Grosjean, que foi o penúltimo naquele grid. Grosjean que também estava estreando na Fórmula 1 naquele dia, né? Ele que teve a sua temporada interrompida na GP2 e foi chamado para substituir o Nelsinho Piquet, que tinha sido demitido. E na corrida na Bélgica, o Badoer ele fez um trabalho mais digno, terminou novamente em último, em 14º, não tomou volta, enquanto o vencedor foi o Kimi Raikkonen da mesma equipe, né? Então o Badoer, em 2 corridas dele pela Ferrari, levou o carro à última posição 2 vezes, claramente mostrando que estava muito enferrujado, tinha muitas dificuldades de lidar com aquele carro, e a Ferrari não teve muita paciência com ele, né? Já porque o campeonato de construtores estava em jogo. Por mais que 2009 tenha sido um ano bem fracassado para a Ferrari, eles estavam buscando chegar na melhor posição possível, então demitiram o Badoer, na verdade rebaixaram ele de volta ao posto de piloto de testes e chamaram o Giancarlo Fisichella para as etapas finais. E o Fisichella correu, se não me engano, as últimas 5 ou 4 corridas da temporada, também não conseguiu pontuar, assim como o Badoer, e também virou piloto de testes da Ferrari em 2010, até que ao final daquele ano, ali início de 2011, a Ferrari decidiu encerrar o contrato de todos os pilotos e decidir colocar só o Julius Bianchi como seu piloto de testes, encerrando uma passagem de mais de 10 anos do Luca Badoer pela Ferrari. Então é isso aí, galera, muito obrigado por terem assistido esse vídeo até o final. Quero que vocês comentem que se vocês gostam desse tipo de história curiosa, que a gente está sempre disposto a trazer aqui para vocês. É isso, galera, muito obrigado.